Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos de volta com Abre aspas desta sexta-feira, dia 3 de abril. Tivemos dificuldades, problemas aqui com a internet, mas estamos de volta seguindo o nosso padrão aqui com Abre aspas desta sexta-feira. Douglas, vamos? Vamos lá, mais uma vez, compromisso sério aqui, passando as principais notícias do dia. Exatamente. E o número de pessoas infectadas em todo o mundo pelo coronavírus ultrapassou a marca de 1 milhão ontem, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins. Os 5 países com mais casos pela ordem são Estados Unidos, Itália, Espanha, Alemanha e China. No entanto, o número de casos diagnosticados reflete apenas uma parte do total de infecções devido às diferentes políticas dos países para registrar os casos. Alguns o fazem apenas com as pessoas em estado grave, como é o caso do Brasil. As mortes já superam 50 mil em todo o mundo. Pois é, Glauco, mais de 1 milhão de pessoas infectadas no mundo, né? Mais de 50 mil mortes. E ontem um dado triste vindo dos Estados Unidos, o novo centro da pandemia mundial. Só ontem, em 24 horas, mais de 1.169 mortes foram registradas devido ao coronavírus nos Estados Unidos. Muito triste, né? Muito triste, muito triste. E o último balanço divulgado na manhã de hoje informa que o Brasil tem 8.076 casos confirmados de Covid-19, com 327 mortes. Espírito Santo e Sergipe registraram suas primeiras mortes. São José dos Campos chega a 50 casos confirmados de coronavírus, de acordo com a Secretaria de Saúde do município. 8 mortes ainda são investigadas, sendo que 2 delas foram notificadas ontem. Os casos são de um homem de 60 anos que tinha doença cardiovascular e pulmonar crônicas e uma idosa de 77 anos, diabética. No balanço divulgado ontem, a Prefeitura somava 501 casos suspeitos. Desses, 420 aguardam em casa, 28 estão na UTI e 45 na enfermaria. Pois é, Glauco, 50 casos confirmados, uma morte confirmada, fica uma conta fácil, né? Letalidade de 2%, uma letalidade baixa, porém, o que preocupa são os casos suspeitos, né? Mais de 500 casos suspeitos, vamos esperar agora a confirmação para a gente ver quantos desses casos suspeitos têm ou não a doença, o que pode aumentar ou diminuir a letalidade aqui na nossa cidade. Pois é. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que os pagamentos do benefício de R$ 600 para informais afetados pela crise deve começar na semana que vem. Apesar da declaração, a sanção presidencial da medida ainda não foi publicada no Diário Oficial da União. De acordo com o presidente, o governo aguarda a edição de uma MP com a indicação do crédito para cobrir a despesa. Temos aqui algumas participações, mais participações, né? O Wagner, o José Câmara manda bom dia e a Diana Morena mandando aqui bom dia pra gente também. Muito obrigado pelas participações aqui no Jornal Abre aspas. Sejam bem-vindos. A relação entre o presidente e o ministro da Saúde continua conturbada. Bolsonaro afirmou que falta humildade ao ministro Luiz Henrique Mandetta e que ambos já estão se bicando há algum tempo. Para o presidente, Mandetta tem extrapolado em seus discursos. No entanto, disse que não pretende demiti-lo no meio da guerra. Bolsonaro disse que sua fala também não era uma ameaça ao ministro, mas enfatizou que nenhum ministro de seu governo é indemissível. Frente às decisões adotadas no combate à Covid-19, Bolsonaro viu crescer a pressão da oposição pelo impeachment, mas afirmou com veemência que não pensa na possibilidade de deixar o cargo. Ao encerrar a entrevista à Jovem Pan, Bolsonaro sugeriu paz, tranquilidade para quem tem fé em meio à pandemia. E falou
sobre a possibilidade de um jejum religioso nacional para combater o coronavírus. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, respondeu ao presidente, questionado por jornalistas, dizendo que, com as seguintes palavras, abre aspas, quem tem cargo público fala, quem não tem trabalha. Uma resposta até um pouco dura também do Mandetta, respondendo aí ao presidente Bolsonaro, que falou que eles estão se bicando. Bolsonaro ontem, nessa entrevista à Jovem Pan, também falou muito sobre a relação com os governadores, voltou a criticar os governadores e disse aí, com as palavras que ele gosta de usar, que com apenas uma canetada pode criar um decreto que abra novamente os comércios na semana que vem. Então a gente vê aí que esse embate entre governadores e presidente sobre a abertura do comércio não terminou e pelo visto vai ficar para a semana que vem. Não tem a menor dúvida. E no momento, tudo o que nós não precisamos é de uma queda de braço entre os poderes. O que interessa para o momento, para uma população já fragilizada aí pela pandemia, é que existam posicionamentos técnicos condizentes com o melhor a se fazer para a saúde nesse momento. É o que nós precisamos. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícias após o comercial e ao vivo. Fique com a gente. Horas 42 minutos, estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta sexta-feira. E ontem o governo de São Paulo anunciou que comprou 1.300.000 testes de coronavírus do governo da Coreia do Sul. João Dória anunciou que, apesar da dificuldade no transporte, a carga deve chegar até o próximo dia 15 de abril. Na falta de exames disponíveis, hoje só pacientes com sintomas graves têm sido testados. E exatamente o controle dessa parcela dos infectados que não apresenta sintomas é tido como um dos fatores de sucesso do governo coreano para conter a pandemia. O Estado havia alertado na quarta-feira que havia fila de 16 mil exames a serem analisados ontem somente no Instituto Adolfo Lutz e Butantan. O governo paulista disse ainda que vai avaliar testes rápidos disponíveis no mercado que não teriam sensibilidade suficiente ao vírus. Pois é, Glauco, só em São Paulo essa fila de 16 mil testes aí no Instituto Butantan e Adolfo Lutz. O governo ontem também durante a coletiva, que ele faz todos os dias, a 12:30, hoje vai fazer de novo, também anunciou que está treinando outros hospitais ali, capacitando e certificando outros hospitais para a realização desses testes, para eliminar um pouco, né, a fila do Instituto Adolfo Lutz e Butantan. Não tem dúvida, fator importantíssimo. E nós estamos vivendo um tempo diferente. Muita gente provavelmente nunca, a grande maioria, nunca tinha visto isso que nós estamos passando. Essa quarentena tirando todo mundo da rua. E acaba proporcionando um outro espetáculo. Essas ruas que estão vazias são exatamente o que a gente vai ver hoje de novo. Foto da semana. Lucas Lacaz Ruiz. Pois é, né, Glauco? A gente está vendo que aí o Lucas Lacaz Ruiz, nosso grande amigo aqui do Jornal Abre Aspas, está retratando uma coisa inusitada, né, Glauco? A gente vê as ruas do centro da cidade de São José dos Campos vazias, né? Algo que eu nunca imaginei ver e é impressionante. Ruas como a Rua Vilaça, várias ruas da cidade completamente vazias com esses informes aí dos comércios que estão sendo obrigados a se manterem fechados, né? Pois é, né, Douglas? Tem esse caráter meio, por um lado, meio lúgubre, né? Meio triste, e por outro lado, tem a possibilidade de a gente apreciar a beleza de uma cidade, a beleza das suas ruas, coisa que o repórter fotográfico Lucas Lacaz Ruiz faz com uma maestria. Bonita a gente poder também perceber as ruas, né? O que tem. Exatamente. Eu ressalto esse céu azul, né? A gente já mostrou aqui no Jornal Abre Aspas que tanto na China quanto aqui na grande São Paulo, né? Os registros de poluição já diminuíram. A gente vê muitas pessoas andando a pé, bicicleta, os trabalhadores do Uber Eats que não pararam. A gente ressalta que tudo que vem de ruim tem seu lado positivo, né? Exatamente. A gente vê isso daí. A natureza, pelo seu lado, está agradecendo.
olha essa bela foto aí do antigo Cine para Todos, um prédio clássico de São José dos Campos. Tudo que a gente está vendo hoje, que a natureza, como o Douglas bem lembrou aí, esse céu, nas fotos você vê aí, esse céu que deu um muito obrigado, acho, né? Pela poluição que tem diminuído, que diminuiu substancialmente. E toda essa beleza, agora a gente, às vezes que tem que ir para a rua, procura observar aí também a nossa cidade, todas as cidades têm belezas que às vezes com a pressa do cotidiano a gente acaba não apreciando, né, Douglas? Pois é, muito legal. Ontem, durante a sua transmissão também da OMS, o diretor mundial ali da OMS disse que também, já falando de comércio, né, depois dessa pandemia, o mercado mundial deve mudar o seu formato, né? Muito interessante a gente ressaltar que, como o Lucas retratou ali, o funcionário do Uber Eats ralando ali no sol, muito provavelmente essa tendência de entregas aumentará depois da pandemia. Não tem a menor dúvida. E o fato é, nós vamos sair disso sim. Calma, tranquilidade, fé e força que nós vamos sair sim. Muito obrigado ao Lucas Lacaz Ruiz, o repórter fotográfico que nos brinda toda semana com o Foto da Semana. A Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos cria grupo para debater ações contra o coronavírus. Esta foi uma das primeiras medidas da nova presidente Eliane Maia, empossada em reunião virtual nesta quarta-feira. Segundo Eliane, o objetivo é apoiar empresários no momento de crise e orientar, tanto na parte legal como na interface com governos e bancos. Segundo ela, o momento é de encontrar alternativas para minimizar os impactos na economia, o que inclui fornecer um canal seguro de informações aos empresários. O grupo contará com membros da ACI e do secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, José de Melo Correia, que vai atuar como conselheiro da indústria. Quanto à quarentena decretada em São Paulo, que fechou o comércio considerado não essencial até 7 de abril, ela mantém a posição de seguir a recomendação do Estado. A presidente acredita que o mundo vai ser diferente quando voltarmos e que os negócios terão que ser repensados. Pois é, a gente entrevistou aqui daqui a duas semanas atrás, se não me engano, a Eliane, né? Primeira mulher a assumir a presidência da CI, e já demonstrou aí como sua primeira ação criar esse comitê de crise, né? Para gerir esse momento de crise do comércio, crise das indústrias, crise do mercado, e a gente espera que, assim como todos nós, né, o comércio saia fortalecido, que foi o que ela acabou falando ali, né? Que o comércio, o mercado vai ser repensado. Muito interessante isso aí. E o que acabou também ratificando o que você havia acabado de comentar. Exatamente. A respeito da OMS, o representante, né, o diretor-geral da OMS. Realmente, após tudo isso em todos os níveis, e no comércio, empresa e indústrias também, muita coisa terá que ser repensada. Pois é, Glauco, antes de você ir para o comercial, desculpa te cortar, porque imagina, quase que eu fui, ainda bem que você cortou. Os nossos internautas aqui mandando mensagens pra gente. A Solange Barbosa mandando aqui, bom dia a todos, ótimo dia, Solange. E também o Venildo André aqui, eu acho que é um Facebook de casal, mandando bom dia a todos aí da SP Rio Mais. Hoje vi a notícia que o presidente vai tomar medidas drásticas na semana que vem para que o comércio volte a trabalhar. A situação está cada vez mais difícil. O que vocês acham dessa decisão? Pois a gente noticiou agora há pouco aqui no jornal, né, que o presidente disse que vai tomar essa medida, então a gente tem que aguardar até segunda-feira, dia 6 da semana que vem, para ver como é que vai ficar. A gente não pode, a gente não sabe o que o presidente vai decretar ou não, então a gente tem que esperar essa medida provisória para ver como é que vai ficar a situação de todo mundo. Não tenha dúvida, temos a esperança que todas as decisões sejam tomadas, claro, em prol da saúde da população no primeiro momento e, claro, já pensando também na consecutividade do que vai acontecer aí, pensando também no Brasil. Tempos virão de sacrifícios, mas o povo brasileiro é aguerrido e não vai fugir à luta, não, para plagiar um pedaço do nosso hino. Rápido comercial e voltamos com o tempo, porque ele está virando e a gente quer saber como é que vai ficar para o final de semana. Rápido comercial, já voltamos. Fique com a gente.
11 horas e 53 minutos, estamos de volta com o Abre Aspas desta sexta-feira. E como vocês viram, o tempinho ontem fez uma quinta-feira digna de estar na rua, mas em tempos de quarentena ficamos só pela janela. Mas vamos saber como é que fica o tempo aí para hoje, para esse final de semana com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A passagem de uma frente fria pelo mar deve provocar um aumento de nebulosidade aqui na nossa região e as temperaturas vão entrar em declínio. O dia deverá ser de céu parcialmente nublado a nublado, as chances de chuva rápida e isolada, principalmente no litoral, e as temperaturas vão ser ligeiramente menores durante a tarde em todas as cidades. No Vale do Paraíba, máxima prevista de 27 graus. No litoral e em São Paulo ficaremos com 26 e 23 na Serra da Mantiqueira. Atenção, porque a madrugada de sexta para sábado deve ser bem gelada. Os termômetros devem ficar abaixo dos 10 graus, inclusive, lá na Serra da Mantiqueira. E aqui no Vale do Paraíba podemos ficar aqui na casa dos 13 graus aproximadamente. Já no final de semana não deve ter chuva, tanto sábado quanto domingo deverão ser dias de céu parcialmente nublado, com sol, mas com temperaturas amenas. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza, um ótimo dia e final de semana a você e a todos aí do Tempo Vale. Pelo jeito, o final de semana vai ser mesmo para gordices e a gente aí acompanhar mais séries aí pela televisão. Ô Douglas, mas nós temos, bom no meio disso tudo, a gente saber que tem algumas coisas que precisam ser comemoradas, né? Tem aniversário do Vale do Paraíba, né? Pois é, a gente viu no comercial, você viu agora há pouco aí, comercial do aniversário de Jacareí. Infelizmente não vai ter comemoração no dia de hoje, né? Porque não podemos ter aglomeração, mas aí a terceira maior cidade aqui da RM Vale, completando 368 anos de idade, a gente tem notícias, que é o que a gente pode dar de Jacareí, né? Uma notícia interessante aí. A Justiça proibiu a interrupção no fornecimento de água e determinou a religação dos serviços em casas que sofreram corte por inadimplência aí no SAI, né, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí. A medida se estende durante a pandemia do novo coronavírus em Jacareí. Jacareí tem até agora 3 casos confirmados da doença, se não me engano aqui mais de 30 sob investigação. A gente esteve na semana passada conversando aqui via Skype com o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, que disse e já confirmou, como você pode ver no site da SP Rio+, que Jacareí tem um hospital de campanha montado para o combate do coronavírus. Então um aniversário um pouco diferente, né, Gal? Não tem dúvida. Um aniversário de muita cautela, sem festa. A gente espera que após essa pandemia passar, que Jacareí possa comemorar então seus 368 anos. Não tem a menor dúvida. Parabéns, Jacareí, parabéns a todos os jacarienses e aqueles que acabaram se radicando nessa cidade aqui querida do Vale do Paraíba, sempre adoro repetir isso, este poderoso Vale do Paraíba. E olha só, após ser alvo de críticas pela suspensão do repasse para atletas e comissões técnicas das equipes que representam São José dos Campos e também do pagamento de professores eventuais durante a pandemia, o governo Felício Ramute apresentou ontem proposta para tentar minimizar o impacto dessas medidas para as categorias. Como esses grupos não receberão nenhum valor referente ao mês de abril, o prefeito enviou à Câmara 2 projetos que visam antecipar futuros pagamentos. No caso dos professores, por exemplo, o projeto prevê o pagamento no dia 30 de abril de um adiantamento equivalente a 50% da média das horas-aulas de 2020, calculadas com base nos meses de fevereiro e março. Esses valores deverão ser compensados posteriormente. Entre os esportistas, medida semelhante é prevista para jogadores das equipes de alto rendimento, integrantes da comissão técnica dessas equipes e também da comissão técnica do programa Atleta Cidadão, que receberiam até o 5º dia útil de maio uma antecipação de 50% da próxima bolsa. Esses valores serão
descontados posteriormente quando os projetos forem retomados. Os atletas do programa Atleta Cidadão receberão 100% da bolsa e não terão os valores descontados posteriormente. Os projetos devem ser votados no dia 16. Pois é, Glauco, eu, como a gente já falou aqui uma vez no Abre Aspas, participava do programa Atleta Cidadão. Exato. Conheço ainda vários técnicos e partes da comissão técnica do programa Atleta Cidadão, que essa é a renda deles, né? É muito difícil a gente palpitar daqui, como a gente fala, né, sentadinho na nossa cadeira, sendo que o nosso salário está em dia, do pessoal não. Então é muito difícil a gente compreender o que eles estão passando, né? Muitos aí pais de família, atletas pais de família. O prefeito tomou essa medida, os atletas, muitos ainda se mostraram insatisfeitos, pois ser um adiantamento, ou seja, o salário parou de ser pago, ele está adiantando de outro mês. Então os atletas continuaram se manifestando aí e agora cabe cobrar a Câmara dos Vereadores, porque foi para lá que o projeto foi enviado. Pois é, e não se esqueça, aproveita o tempo de quarentena lá, dê uma pesquisada onde está e o que está fazendo aquele político em todos os níveis que você votou. É uma boa hora para a gente saber por onde andam tantos escondidos aí. Vamos ver. E o governador João Dória anunciou ampliação da confecção das máscaras de proteção descartáveis produzidas diariamente nos presídios de Tremembé. Atualmente, oficinas nas penitenciárias masculina 1 e femininas 1 e 2 de Tremembé contam com 121 máquinas. No total, a produção em todas as penitenciárias somava 33 mil peças por dia. Pois é, Gal, que ontem o ministro da Saúde, né, o Mandetta, determinou que as máscaras de pano podem ser usadas no combate ao coronavírus. Os artigos aí de pesquisadores mostram que as máscaras de pano servem para evitar o contato das cutículas, né? Então, se uma pessoa espirrar perto de você, a máscara de pano protege. Porém, a gente tem que ressaltar que a máscara de pano não protege a entrada do vírus, ou seja, ela não tem aquela proteção. O ministro da Saúde recomendou porque é melhor do que nada. Então, você pode ver aí na internet várias maneiras de se preparar essa máscara, né, que é muito interessante, inclusive até lúdica, né, para crianças, etc. Exatamente. Mas é muito legal isso aí. Temos uma participação aqui interessante, Glauco. A Simone Bertolotti Pires comenta aqui. Como já falei essa semana, continuam os preços abusivos na região. Mercados fecham aos domingos, às 2 horas. As padarias colocam os preços abusivos. Um exemplo, leite de R$ 2,99 por R$ 3,70. Um absurdo isso, ainda mais falando do leite. O que a gente tem aqui são recomendações oficiais. Oficialmente, a Prefeitura de São José dos Campos recomenda, como todas as prefeituras aqui do Vale, que você procure o PROCON, que é a sua linha de frente aí para atuar, sabendo se está errado ou não, por exemplo, no caso do leite. Então, procure o PROCON aqui da sua cidade. Em Jacareí está sendo feito atendimento via telefone. Em São José, via internet. Você não precisa sair de casa para ter essa orientação, para saber se está certo, se está errado, se o mercado realmente está sendo abusivo, se você tem seu direito. Então a gente já entrevistou aqui também, no mês passado, a Jaqueline Andrade, diretora do PROCON, que disse que se você tiver qualquer dúvida relativa a isso, procure o PROCON para saber dos seus direitos. Perfeito, exatamente. E imprescindível que você faça isso. E repito, nesse tempo de quarentena, reserve um tempinho para até entender tudo que a gente não tinha tempo, às vezes, para ver. Momento precioso para nós entendermos um pouco melhor como funciona a máquina toda e podermos cobrar. Isso, a Simone que falou, né? Isso. Do preço. Simone, parabéns. Nós temos que manter a vigilância e fazer com que ela valha exatamente dentro dos meios legais. E já existem ferramentas para isso, como o Douglas acabou de citar. Parabéns, Simone, e parabéns a todos os brasileiros que estão fazendo valer a sua cidadania e fazer valer a sua brasilidade para que a gente comece aí, após tudo isso, um novo Brasil. Nós vamos encerrando por aqui, Douglas, mais uma edição. Pois é, Glauco, edição de sexta-feira aí,
diferente, um pouco diferente para vocês, um pouco mais curta. A gente volta na segunda-feira e a gente lembra aí que no fim de semana o site da SP Rio Mais, do Jornal Vale, estão atualizadíssimos aí com as últimas notícias da região, do coronavírus, do Brasil e do mundo, porque o jornalismo não para, né, Galco? Não tem dúvida, e nós não paramos também. Na segunda estaremos aqui para trazer o conteúdo de verdade para você. De toda a nossa redação, um ótimo final de semana a você e até segunda-feira.